Olá, alunos da EJA! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Chegou o momento agora do nível 2. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Vamos para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre gêneros textuais. Mas antes, vamos retomar um pouquinho, pois nós já vimos aí alguns gêneros, já vimos as tipologias textuais. Vamos lá? Nós já vimos gêneros narrativos, vimos aí a crônica, que é uma narrativa mais curta, assim também como conto, e romance, né? Romances são as narrativas mais longas, que podem ser divididas em capítulos, certo? Temos também, como exemplo, fábulas, que são aquelas histórias que trazem animais como personagens. E eles vão aí trazer, a fábula vai trazer para a gente aí uma moral, vai trazer algum ensinamento, né? E nós vimos também os gêneros descritivos, né? Que são os gêneros que descrevem. Quando eu estou escrevendo algo que eu quero descrever, eu estou utilizando a tipologia textual descritiva. E a tipologia descritiva dentro dos gêneros? Diários, onde eu descrevo, né, como foi o meu dia, como foi a minha aula, relatos de viagem ou relatos históricos que vem descrevendo aí alguma personalidade, vem descrevendo uma paisagem, por exemplo. Biografia e autobiografia, que é sobre uma determinada personalidade. Talvez é uma pessoa contando a sua própria história ou uma terceira pessoa contando a história, descrevendo a trajetória de vida dela. E também a notícia vai descrever para a gente, descreve como aconteceu, como os fatos foram acontecendo, não é mesmo? E vimos também os gêneros expositivos, dá para a gente lembrar do nome, né? Se é expositivo, quer dizer que expõe, não é mesmo? Vejam bem, onde eu encontro os gêneros expositivos, gêneros com a tipologia textual expositiva. Vemos em verbetes de dicionário, que é onde é exposto aí o significado das palavras, né? Em palestras, onde se expõe o que quer ser apresentado, em trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, não é mesmo? E agora nós vamos aí, eu convido você para observar esse cabelo. Tá brilhosão, não tá? Tem cacheado assistindo a TV Araxá Educa? Vem comigo que eu tenho uma surpresa. Vejam bem. Hidratação com abacate para cabelos ressecados. Que isso, professora? O que está acontecendo? Não era aula de língua portuguesa? Calma aí. Vejam bem essa hidratação, ó. Retire a polpa de metade de um abacate e coloque em um recipiente. Adicione 4 colheres de sopa de soro fisiológico e 1 colher de sopa de azeite de oliva. Bata essa mistura no liquidificador até que os pedaços do abacate dissolvam. Adicione sua máscara de hidratação favorita à mistura e aplique nos cabelos limpos. Deixe agir por 15 minutos e finalize como preferir. E aí, gostaram? Essa receita aqui de hidratação para os seus cabelos, mas o que eu quero que você preste atenção, que eu trouxe um texto, além de te ensinar a fazer uma hidratação nos seus cabelos, nos seus cachos, eu quero que você perceba que é um texto que traz uma instrução para você. Lembram que vimos sobre as tipologias textuais e vimos também que dentro das tipologias temos textos injuntivos, que são também instrucionais, que instruem de alguma forma. Olha lá,
o gênero injuntivo, que são os textos que trazem uma injunção, ou seja, uma instrução. E o que esses gêneros fazem? Vamos ver, ó. Os textos injuntivos ou instrucionais possuem como finalidade a orientação para uma ação, funcionam como uma ordem para o leitor. Ou seja, você vai pesquisar aí uma receita de bolo de chocolate, ou então você vai pesquisar como instalar uma prateleira, certo? Então você vai encontrar textos que vão te instruir a alguma tarefa, vão te trazer instruções, não é mesmo? Nós chamamos esses gêneros de gêneros injuntivos. Podem ser chamados também de instrucionais. E onde mais nós encontramos? Propaganda. Vejam essa propaganda. Além aí da dica do cabelo, eu trouxe outra dica aqui. Vamos ver? Sinta-se menos inchada. Eu ainda não experimentei, deu para perceber, né? 90% das mulheres que provaram recomendam Activia. Vejam bem, ela está recomendando algo para você se sentir mais desinchada, desinchado. Ou seja, tá te instruindo de que existe algo, né, que vai resolver algo que te incomoda. Isso acontece com propagandas, não só de um iogurte, mas de outras coisas, de outros materiais também. Viram só? Olha essa outra aqui. É também aí um texto que vai trazer as instruções para você, certo? E além disso, vai trazer imagem também, assim como no outro do iogurte, trouxe uma imagem para falar para você que você pode se sentir menos inchada e também a imagem com a embalagem. Nesse outro texto também tem algumas instruções, que são instruções para lavar as mãos. Como se deve lavar as mãos? Qual é o jeito correto de higienizar as mãos? Vejam bem, lavar as mãos, né? Molhar as mãos, nós vemos a imagem das mãozinhas, o que parece ser água. Aqui, aplicar sabão, que parece ser aí um sabonete líquido. E já vem a imagem com o movimento das mãos, não é mesmo? E diz aqui, palmas, ou seja, lave bem as palmas das mãos. Aqui, já mostra outro movimento com os dedos, né? Colocando os dedos entre os dedos da outra mão. Unhas também, como deve ser lavadas as unhas, as costas das mãos, ó, tá vendo? Mostra o movimento, os dedões e também os pulsos. Viram só? A imagem traz como deve ser feito e junto nós temos aqui as palavras. Aí fala para enxaguar, secar, fechar a torneira e pronto. Mãos limpas. Vejam bem, o texto instrutivo, instrucional, injuntivo, como queira, ele pode trazer uma imagem que possa te auxiliar na compreensão da mensagem, não é mesmo? Olha só, trouxe as imagens das mãos sendo lavadas e trouxe também palavras, né, para que compreenda o que está sendo feito. Então, quer dizer que nesse contexto nós temos aqui tanto a linguagem verbal, que está escrita, quanto a linguagem não verbal, que é as imagens, que são as imagens, não é verdade? Ó, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ou seja, nós veremos que nos textos injuntivos, em manuais de instruções, vai ter a imagem de algo, de algum produto que você tenha comprado, mas também vai trazer as instruções por escrito, não é mesmo? Vai te auxiliar aí para você visualizar melhor no que deve ser feito. Outro texto injuntivo, onde
encontramos textos injuntivos em GPS. Antes a gente tinha um aparelho de GPS, agora nós podemos nos conectar até mesmo através de telefone celular. E o GPS vai nos indicar, né, quando selecionamos, procuramos um endereço, ele vai nos indicar as melhores rotas, por onde podemos passar, certo? Ou seja, ele vai também te instruir, não é verdade? Então temos também o GPS como aí um texto instrucional, um gênero de instruções, não é mesmo? Vejam bem, aqui eu trouxe uma parte de um manual de instruções de um fogão que veio trazendo a imagem do fogão e enumerando as partes para que você possa visualizar lá na outra parte do manual de instruções o que ele está falando. Por exemplo, apontou o número 1 aqui, a tampa. Deve ser esse o nome, né? Aqui, outro número aqui, o forno. Apontou aqui para onde ligam as chamas. Ou seja, nós veremos que os textos instrucionais podem trazer imagens, assim como os de lavar as mãos, assim como os de propaganda, que vão trazer a imagem de um produto, e vão trazer também a linguagem verbal, que é a escrita. Viram só? E agora eu trago aqui para vocês quais são as características de um texto injuntivo, de um texto instrucional. Vamos ver. Ó, contém uma ordem ao leitor sem argumento. Ou seja, ele vai dar o comando, né? Vai trazer o que é para ser feito, sem trazer o argumento, certo? Ou seja, você não vai ter que ficar convencido de que aquilo você tem que fazer mesmo, certo? Mas fica a dica, faça a hidratação. Eu não preciso argumentar, mas é assim, eu não preciso ter argumentos. Os textos injuntivos são utilizados para orientar na realização de uma tarefa, né? Como é que você vai fazer essa tarefa? Como deve ser feito, certo? E a linguagem de um texto injuntivo, de uma instrução, ela deve ser objetiva e simples, para trazer clareza, né? Para que o leitor não precisa ficar tentando interpretar, certo? A linguagem do texto, então, vai ser simples e objetiva. Ó, possuem como característica principal o uso de verbos no imperativo. O verbo no imperativo são os verbos, né, que dão um comando ou fazem um pedido. Mas podem também aparecer no infinitivo, que é o verbo sem estar conjugado. Por exemplo, como fazer uma hidratação, certo? Ou então, no presente do indicativo. Essas são as principais características aí dos textos injuntivos. Vamos a alguns exemplos, ó. A propaganda, como eu mostrei para vocês, né? Aquela propaganda daquele iogurte é um texto injuntivo, né? Que vai te instruir de algo, mesmo que seja para compra de um produto. Manual de instruções de um fogão, de um eletrodoméstico, de uma furadeira, de um secador de cabelo. Professora, mas eu já sei utilizar todos esses produtos. Sim, claro, mas mesmo assim, o fabricante te envia um manual de instruções para que você possa observar melhor o seu produto e vai te dar dicas também para ter um produto aí por mais tempo, não é? Bula de medicamento também vai trazer instruções, vai trazer comandos. Receitas culinárias, receitas de hidratações capilares, também vão trazer aí algumas instruções. E também livros de regras, regras de jogos, regras de dinâmicas, certo? Então, esses são alguns exemplos de textos injuntivos.
Será que você também constrói um texto injuntivo aí no seu dia a dia? Por exemplo, a Dona Maria manda uma mensagem para o Sebastião dizendo para ele descongelar o frango que está no freezer. Também é um texto injuntivo, você está dando uma ordem, instruindo o que deve ser feito. E para resumir, para ver o que foi visto, ver o que foi visto é ótimo, né? Rever o que vimos na aula de hoje. Nós vimos aí os gêneros textuais com as tipologias injuntivas, né? Que também chamamos de instrucionais. Sabemos que são receitas culinárias, propagandas, o GPS, o famoso GPS, manuais de instruções, né, que vimos lá o do fogão. E nós vimos que o texto injuntivo, ele pode ter uma linguagem verbal, que é a escrita, né? E também a linguagem não verbal, trazendo imagens, que vai auxiliar o leitor a compreender melhor sobre o seu produto, sobre o seu eletrodoméstico, não é? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!